Graças a Deus e a paz do Senhor para todos. Hoje eu estou com a voz meio afônica, né? Mas eu vou levando a palavra e Jesus vai dar graça. Meus irmãos, se inscrevam no canal, deixe o seu like e falem para outros a respeito deste canal. E eu quero aproveitar a oportunidade para saudar também com a paz do Senhor, isso é muito importante. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14, e está no versículo 26. E diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Meus irmãos, o capítulo 14 do Evangelho de João é um capítulo muito importante, todos eles são importantes. Mas aqui é quando, começando assim, do discurso de Jesus, né? Eles tinham acabado de participar da ceia, ou seja, a festa dos pães asmos, ou a última Páscoa, como queira entender que é um momento difícil de poder definir, é igual quando o sol o dia está terminando, está entrando a noite, a gente não sabe o momento agora que é perfeitamente noite ou perfeitamente dia. E Jesus então falou a respeito da sua saída, meus irmãos. E isso gerou problema entre os discípulos. E eles começaram a fazer perguntas. E Jesus começou a responder. Pedro fez 2 perguntas, Jesus respondeu. Depois nós vemos a pergunta de Tomé, ele respondeu. Vemos a pergunta de Filipe, ele respondeu. A resposta para Filipe foi muito longa. E já nessa resposta para Filipe, ele começou a falar a respeito de um consolador. Era estranho. Eles tinham uma cultura, o que era o Consolador, o que era o Paracleto, porque fazia parte da cultura romana. E a pessoa que está presa tem um consolador, esse consolador é um advogado para ensinar. E depois que ele respondeu para Filipe, então Judas, não é o Judas Iscariote, meus irmãos, é o outro Judas. Ele também faz a pergunta. E Jesus começa a responder. Jesus provocou nas suas palavras para fazer eles perguntas. Ele tinha que dar essas instruções. Estava no finalzinho do seu ministério. Então agora ele diz, mas aquele Consolador, ele está falando do Consolador, né? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então o Consolador vem da parte do Pai e da parte do Filho. O Pai envia em nome de Jesus. Ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Meus irmãos, Jesus não deixou os discípulos desamparados, meus irmãos. Ele começou a falar, e note que ele começa a falar do Consolador, esse assunto tão poderoso, tão maravilhoso e espiritual no final da carreira. Naquela noite, era a última noite que ele teria com os discípulos, porque depois dali, ele vai para o jardim de Getsemane, que é chamado também o local do sofrimento, a moenda, né? Porque ali procurava-se e tinha aquelas moendas para pegar o azeite por ali afora, tudo, né? Então, ele dá, ainda no local da ceia, ele dá essas explicações. Aquele Consolador,
aquele advogado, aquele companheiro para vocês nas horas difíceis, que é o Espírito Santo. Não tinha isso no Velho Testamento, meus irmãos. Tinha, o Espírito de Deus tinha. Trabalhou, operou, mas ele não vinha como consolador. Aqui ele entra como consolador. Ele vem em nome dele, em nome de Jesus, meus irmãos. E está bem claro, aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Pai enviou no nome dele. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, o Espírito Santo, o Consolador, que começa a atuar, meus irmãos, no dia de Pentecoste. Meus irmãos, entendo que o Espírito Santo já estava com os discípulos, porque Jesus, depois da ressurreição, quando visitou os discípulos naquele noite, aquele domingo, soprou sobre ele, recebeu o Espírito Santo. Então, Jesus não estava fazendo brincadeira, mas no dia de Pentecoste, o Espírito Santo, ele começou um ministério. Ele desceu sobre eles de uma maneira diferente. Quando Jesus disse, soprou sobre o Espírito Santo, eles não notaram nada, não teve, mas naquele dia foi diferente. O Espírito Santo desceu, entrou para ficar. E até hoje está com a igreja. E ele passou a ser um ensinador. E aí a igreja, que começou com aqueles 12 apóstolos, depois ficou 11, que um traiu, e depois entrou novamente e Matias ficou 12. Homens simples, não eram letrados, mas ele começou a trabalhar para lembrar e nos trouxe, mediante isso, que também ele trouxe Paulo, nos dá todo o Novo Testamento, com explicações tão poderosas, tão maravilhosas, com as coisas do futuro. A interpretação tão poderosa que até hoje o povo judeu, que tem a Torá, que fica lendo, relendo, e homens sumamente importantes, sábios como os rabinos, até hoje ainda se atrapalham no capítulo 53. Se atrapalham em tantas coisas. Eles não creram. Mas a igreja, ela tem um ensinador que foi revelando, fazendo entender coisas poderosas, né? Maravilhosas. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, irmão, que o Consolador está com você. Leia a Bíblia e peça que o Consolador te ilumine e vai te abrindo, vai dando graça, vai dando sabedoria. E que o Pai Eterno, que enviou o Espírito Santo em nome de Jesus, ele envie também sobre ti, continue enviando o Espírito de graça e de sabedoria para ter entendimento. E eu quero terminar, mas dizendo que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, abençoa todo o teu servo, a tua serva, Senhor, e continue iluminando pelo poder do Consolador, que é o Espírito Santo. Eu peço em nome de Jesus. Amém.